Oi, muito prazer. Eu me chamo Camila Brito, eu sou psicóloga clínica e supervisora. Trabalho no atendimento às mulheres, jovens e adultas com base na terapia cognitivo-comportamental e na terapia de aceitação e compromisso. Estou falando aqui de João Pessoa, Paraíba. Estou chegando aqui no YouTube pela primeira vez, realmente, com esse vídeo, com essa ideia nova. E para falar um pouquinho, né, de que é que eu estou fazendo, como esse é um primeiro vídeo, eu acho que cabe muito bem, né, uma certa apresentação, não só de mim, mas dos meus anseios e meus objetivos aqui. Então, o que eu quero é realmente partilhar um pouco das reflexões, né, que me vieram a partir da leitura deste livro específico que eu vou mostrar, mas que já está aí no título, que é o perfeccionismo e saúde. E eu pensei em várias formas de como chamar isso. Eu já, né, enquanto profissional ao longo desses meus anos, eu já fiz workshops, eu já participei de clube do livros, eu já dei palestras, já fiz grupo de estudo, né, nesse sentido assim, mais de acompanhar um livro em si. Mas não era isso que eu estava procurando aqui. Eu estava querendo uma forma mais leve, mais fluida de passar um pouco de conhecimento e instigar mais ainda, né, as pessoas a estudarem mais. Esse tema é um livro que finalmente veio aí porque tinha uma carência muito grande de um estudo mais formal sobre o perfeccionismo aqui com a literatura brasileira. Esse é o primeiro livro da área. Tem muitos artigos, principalmente desses mesmos autores, assim, né? O livro é organizado, de modo geral, pela Marcela, mas todos os autores são, né, pesquisadores do perfeccionismo. Então, o estudo que eu fiz desse construto, né, assim, sempre foi muito por leituras, aulas que eu já fiz, mas acho que na clínica eu acabava sempre indo para as formulações de caso, que são essenciais, e ia de paciente para paciente. Mas eu acho que é muito bom quando a gente consegue se debruçar sobre realmente, tipo, meu Deus, que fenômeno é esse? Que construto é esse que está aqui diante de mim? O que é que as pessoas já viram? O que é que mudou sobre ele? Como é que vem sendo os estudos? Onde ele prevalece mais? Em que áreas? Em que idades, populações? Então, esse livro vem com uma grandiosidade assim para a gente. Então, aqui o meu papel vai ser de partilhar um pouco de como ele chegou até mim, mas mais ainda de plantar a sementinha para que vocês possam, né, construir a leitura de vocês, as próprias reflexões. Mas se vocês já estiverem lendo, que aqui seja, né, como um resgate do que vocês leram e como que foi soando, ecoando por aí. Então, vamos nessa. Será um prazer ter vocês aqui comigo no vídeo que fizer sentido. Ele é dividido em quatro partes e essas quatro partes correspondem a 25 capítulos. Então, dando início hoje, né, a essa primeira parte, o capítulo um é realmente a introdução ao estudo do perfeccionismo. E nada melhor do que falar de perfeccionismo revelando um pouquinho de mim, do processo que está sendo estar aqui. Eu já estou me desafiando em tentar fazer vídeos sem edição alguma. Realmente conversando com vocês, como se eu tivesse em uma aula ao vivo, como se eu estivesse conversando, né, com o Google Meet aqui aberto e tô falando, né, as minhas impressões sobre esse livro. E aí eu tinha feito um primeiro vídeo que eu gostei, tinha colocado até aqui já assim na plataforma, esperando lançar, mas fiquei pensando que talvez ele não tivesse muito eu, talvez ele não tivesse tão bom quanto eu gostaria. Então, vocês estão vendo a segunda versão, mas ainda de uma primeira versão de como eu vou estar aqui. E querendo ou não, assim, eu acho que é sempre esse primeiro passo que nos tira do lugar. Mas, né, falando agora mesmo assim de como que foi a leitura desse capítulo, né, que tem essa proposta de introduzir o estudo do perfeccionismo. Então, a lógica já começa muito bem falando de quais são os desafios, então,
de estar falando sobre o perfeccionismo. Então, são destacados assim, né, três desafios principais, em que o primeiro dele é por essa diferenciação assim tão grande de formas em que o perfeccionismo pode se apresentar. Ele tem muitas facetas, né? Então, ele é muito distinto de uma pessoa para outra. São várias combinações que podem acontecer que vão desenvolver, né, múltiplas formas do que é o ser perfeccionista e funcionar com base no perfeccionismo. Ainda assim, falando desses desafios, é importante a gente estar muito atento desde já que ele gosta de se disfarçar. O perfeccionismo pode vir, né, em diferentes transtornos, quadros clínicos, como uma depressão, como uma ansiedade. Então, ele é bom de se disfarçar para não ser pego no pulo assim de tipo, eita, isso é o perfeccionismo. Às vezes ele vem muito atrelado a outros casos clínicos e também ele pode passar disfarçado como nada mais, nada menos do que sou assim, é o meu jeitinho, como algo da normalidade, quando o buraco é mais embaixo. O que faz até assim com que muitas vezes ele não seja visto como esse fenômeno tão relevante e próprio. Já desses desafios, eu acho que o último fala bem do que a gente pode começar a encontrar na clínica, que é quando o perfeccionismo é atravessado pelo senso comum, o que é que as maiorias das pessoas pensam. Então, culturalmente, a gente vê como é valorizado essa postura perfeccionista, essa dinâmica. Então, muitas vezes, as pessoas sofrem, vamos colocar assim, porque isso é visto, né, mais pela prevalência das consequências positivas. Então, deixa de lado um pouco do custo que se tem funcionar dessa forma perfeccionista. Então, muitas vezes passa por esse tá em segundo plano, né, do prejuízo, do que ele pode causar e de como ele chega para as pessoas. Já fazendo um resgate histórico e do desenvolvimento do perfeccionismo enquanto um construto propriamente, é bem curioso, assim, como há muito tempo se é estudado, falado, os primeiros sinais de interesse sobre perfeccionismo. Já tem sinais desde 1930, 1950, até com nomes conhecidos assim como Karen Horney, né, que foi uma das pesquisadoras iniciais. Foram também acompanhados na década de 70, 80, com um número crescente de estudos, mas só ganhou a potência do que a gente fala mais hoje a partir dos anos 90. Então, esses últimos aí, 30 e pouquinhos anos, que o perfeccionismo vem se consolidando como um campo próprio, único. Então, tem muitas relações com personalidade, mas é algo que tem o seu lugar próprio. E aí, ir ganhando esse campo exclusivo, vamos colocar assim, ajudou muito no desenvolvimento das, das intervenções por si só, mas do próprio entendimento eh, da realização, né, de inventários, de estudos, de como isso foi crescendo para diferentes populações, diferentes áreas e esferas. Então, é até feito um resgate de como os primeiros inventários feitos para o perfeccionismo, nessa época inicial de 50, 70, 80, foram feitos dentro de quadros clínicos. Então, os inventários eram voltados para depressão, o transtorno alimentar. E já hoje em dia, né, assim, nessas últimas 3 décadas, ele vem tendo esse seu espaçozinho pessoal, ganhou corpo e ganhou espaço para ter muita atenção e conseguir, né, se expandir, expandir seus conhecimentos para transformar-se nesse campo de pesquisa específico.
E a gente começa a ver o quão é importante abordar essa caracterização desse tal perfeccionismo multidimensional. Eu não sei vocês, assim, mas eu sempre fiquei pensando muito no. Quando eu via palavras assim muito bonitinhas e que se repetiam como multidimensional, eu ficava, tá, peraí, que isso aqui realmente tá falando e me dizendo. Então, o multidimensional, nesse sentido do perfeccionismo, só vem falar dessas várias partes que compõem ele, dos vários componentes que recheiam, né, essa carcaça assim do que é o perfeccionismo. Então, é, existem diferentes modelos teóricos que tentaram operacionalizar, ou seja, definir, né, de uma forma mais central o que seria o perfeccionismo. Então, a gente tem muito claro que vem como um estilo, né, de personalidade que estabelece para si padrões extremamente elevados e inflexíveis, que vem sendo acompanhado por essa busca, né, permeado por essa busca da perfeição com intensa autocrítica, medo do fracasso e a preocupação também da avaliação negativa que os outros podem ter. Então, um ponto central do perfeccionismo e desse funcionamento perfeccionista é que é a partir do estabelecimento dessas metas elevadas e ainda rígidas que todos vai ser a base para que outras características vão se desenvolvendo a partir dessa alta expectativa, vou colocar assim, e rígida. Então, as demais características associadas vão se desmembrando daí. Quando a gente fala sobre isso, eu acho que começa a chegar no lugar, em um dos lugares mais sensíveis da clínica e de se trabalhar com pessoas perfeccionistas, que é começamos a ver que para essa pessoa o seu valor tá aqui lado a lado com a capacidade dela de cumprir essas metas. Então, o valor da pessoa começa a depender, está condicionado, colocar assim, à sua capacidade de atingir esses padrões. Então, é quando a gente vê muitas pessoas que trabalham, né? Pelo menos eu mesmo, quando falo que trabalho com perfeccionismo, de uma forma ou de outra, eu estou falando que eu trabalho com autoestima, eu trabalho com autocrítica, autocompaixão, com senso de autoeficácia, que já compõe a autoestima, né? Se a gente for ver. Então, é algo que entra muito no indivíduo, vou colocar dessa forma. O perfeccionismo não fica naquele ponto de, é tranquilo eu dizer aqui que, tipo assim, eu sou perfeccionista. Não, isso tem implicações e desdobramentos muito grandes, porque a pessoa vai passar só a se sentir digna se eu tô sempre correspondendo a tudo. E como a gente já viu, não é um tudo leve, é um tudo muito demandante da energia, que suga a energia dessa pessoa. Então, algo que vai clarear aqui é que não é um desejo simples de, eu acho bom ser perfeccionista, isso me ajuda, eu quero ser. Se a gente vê que o valor dessa pessoa está ligado a isso, começa a ficar claro de que ela sente que precisa ser perfeita. É como se não tivesse outra escolha, outro caminho. Eu acho que o perfeccionismo é como se tem aquela visão, assim, realmente tapada de que, tipo, é isso. Eu só tenho isso. É só isso que eu quero atingir. Se a gente coloca aqui, já entrando na TCC, eu acho que vem no tudo ou nada. Perfeccionistas vivem num tudo ou nada. Então, a gente sabe os riscos implícitos de viver enxergando dessa forma. E a dinâmica que vai se desdobrando disso é que eu tô querendo constantemente alcançar, continuamente ficar alcançando esses padrões que estão sempre subindo. E isso cansa. Como consequência, vamos colocar assim, isso vai aumentar a experiência de fracasso percebido,
que esse sujeito começa a ter. Porque, nossa, se eu tô o tempo todo correndo atrás, quer dizer que eu nunca tô bom o suficiente. Só que a pessoa não percebe que é um correndo atrás do que eu estou colocando. Então, esse correr atrás, vou usar aqui já uma metáfora da Copa do Mundo que está rolando. É muito impressionante como no jogo de futebol o ritmo é ditado pela equipe que está com mais posse de bola, ou quando a gente vê, é ditado por quem fez o gol. Porque quem fez o gol vai querer segurar o jogo para manter aquilo, já está um pouco seguro, vez ou outra quer se arriscar em fazer mais um gol, mas o ritmo é dita o clima, a atmosfera do jogo, a empolgação dos outros jogadores. Então, pegando essa ideia, imagina como que seria se a gente entrasse num jogo em que o placar já tá 2-0. O jogo já começa assim. Então, para o perfeccionista, eu acho que acontece muito isso. Tipo, nossa, é, acho que acontece não, né? Vejo que acontece assim na minha clínica, do tipo, meu Deus, eu por muitas vezes começo a fazer algo já me sentindo abaixo das expectativas. Sendo que, de onde vieram essas expectativas? Então, com isso, a gente vê cada vez mais essa relação com a autocrítica, que é tão constante e tão rígida. Ela vem de uma maneira assim, acho que até ela tá ferindo a pessoa a todo momento, porque ela vem com esse senso de ameaça, que é o medo do fracasso. O perfeccionista tem pavor, né, de poder ser descoberto nessa sua falha, nessa sua inadequação. E o que é que acontece com pessoas que querem se proteger do olhar do outro, da avaliação do outro? Eu não estaria aqui. Eu estou me arriscando em estar aqui. Porque é muito comum que, se eu estou querendo fugir dessa possibilidade de avaliação, eu fuja, eu me esquive, eu crie certos distanciamentos. Então, as pessoas perfeccionistas têm medo dessa exposição, têm medo de correr riscos. Eu acho que para os perfeccionistas tem uma dificuldade muito grande em viver a frase de ai, seja ruim em coisas novas. Eu quero ser bom em tudo, eu quero ser bom na primeira coisa que eu me disponho a fazer. Então, é muito forte o quanto tem componentes intrapessoais, né, próprios do indivíduo dentro do perfeccionismo, mas também interpessoais, porque começa e sociorrelacionais, né, colocando assim também, porque começa a afetar as relações, sejam de amigos, familiares, amorosas, no trabalho. Então, dá para ver como o perfeccionismo se agiganta na vida da gente. E aí, com isso, a gente vê como eu posso ter esse perfeccionismo, né, que é voltado para mim, mas existem outros dois tipos, assim, que é o socialmente prescrito, que conversa mais com essa ideia das o que é que eu acho que as pessoas estão esperando de mim e eu preciso corresponder a isso. Mas também tem um que é o perfeccionismo direcionado ao outro, quando eu coloco padrões elevados e inflexíveis em relação a como eu acho que o outro tem que se comportar. Então, tendo essa perspectiva, já assim, de modo geral, do perfeccionismo e de como ele o que é que ele é esperado e o que é que ele cobra da gente, fica nítido que ele não aparece em só uma área ou outra da vida do sujeito. Ah, não, eu sou perfeccionista só no trabalho. Pode até acontecer, né? Mas é muito mais comum que ele apareça em casa, que ele apareça no trabalho, que ele apareça no lazer, que ele apareça na própria noção de aparência, eh, na perspectiva de vida também, de que rumos e expectativas eu coloco para mim, para minha vida, esperando isso que eu quero. Então, é muito válido que a gente fique, né, atento em que diferentes áreas
esse perfeccionismo está atingindo. A gente não deve ficar só à mercê do discurso que o paciente ou a paciente nos traz, de que, como resultados, a gente não deve se limitar aos resultados, né, positivos que a paciente pode trazer, mas tentar enxergar de tipo, isso aparece em outro lugar? Você percebe essa postura com outras pessoas? Então, começa aqui a fomentar esse nosso papel clínico na investigação, né, de como que é esse perfeccionismo para este indivíduo. Porque não tem uma única forma, não tem um jeito de ser perfeccionista. Duas pessoas, né, assim, podem surgir de áreas parecidas. Esse perfeccionismo pode ser perfeccionismo no trabalho, mas ser totalmente diferente um do outro. E é aqui que o livro começa a ficar muito legal. Então, eu gosto de livro que traz isso, que são exemplos, não fica só em falar. Então, ele traz diferentes personagens que tinham características perfeccionistas, mas que esse desenvolvimento do perfeccionismo começou por diferentes lugares. Então, um contexto do livro vem de uma família, né, valorizando o estudo, o outro foi sendo pelo interesse na música, começou a ver aí, né, uma possibilidade de futuro, de desenvolvimento, então isso foi virando o cerne e o centro da vida, exigindo cada vez mais, né, dessas pessoas. Então, é muito fica muito claro com tudo isso o como as duas histórias que o livro apresenta falam de histórias bem-sucedidas, de até como assim o perfeccionismo ajudou para que essas pessoas chegassem nesse lugar. A vida fluiu, vou dizer assim, mas com custos muito altos. Então, com o recorte das histórias, a gente já pode ver de como isso afetou, né, relações de amizade, a pessoa não tinha tanto tempo para sair, como afetou, né, o relacionamento também com os próprios pais, porque a gente chega um momento que dá uma cansada de estar sempre sobre esse holofote, sobre essa avaliação. Então, embora o livro trabalhe com esses dois exemplos, é inclusive para mostrar que, por mais que possam ter chegado num contexto positivo, não é puramente bom. E é nisso que fica claro que tem um paradoxo no perfeccionismo, que ele pode impulsionar a gente, mas ele também pode paralisar. Então, a gente vê muitas histórias e relatos de pessoas. A famosa entrevista de emprego, né? Que tipo assim, sou perfeccionista. Mas não se fala tanto de quanto mais outras pessoas estão, na verdade, paralisadas pelo perfeccionismo, que não se arriscam, que têm medo de se arriscar, que se limitam no tentar coisas novas, porque só farei algo se for perfeito. Então, pode funcionar. E até na nossa própria vida, em algum momento, o perfeccionismo pode ter sido positivo para mim mesmo. Acho que tiveram vários momentos assim que o perfeccionismo foi esse combustível que eu precisava. Mas em muitos outros foi o que me estagnou. Foi o que me deixou ficar frustrada, limitada e restrita na minha vida. Então, é começado a ser refletido também os desfechos que isso pode ter na nossa saúde. E a gente, aqui no nosso lugar de psicólogo, pode conhecer bem já os desfechos na saúde mental, mas também há na saúde física. Então, em mais um exemplo assim que o livro vai trazendo, a gente pode ver como isso afeta a própria questão de imunidade. É algo que foi somente depois de começar a atender mais diariamente que eu fui vendo, muito acompanhando assim minhas pacientes quando estavam mais suscetíveis a ficar doentes, como correspondia às vezes numa fase em que elas estavam mais estressadas. E comecei a ver como isso se aplicava a mim também. De quando eu tenho algo em um nível de estresse muito alto, é muito comum que minha imunidade baixe. Então, podem ter inferências como isso.
Se a gente fala de contexto, seja de lazer, de hobby, como uma pessoa que é esportista por profissão, podem acabar gerando lesões e a pessoa não dá a devida atenção a isso, porque acha que é o que acontece com quem se dedica demais. Porque isso é muito atravessado culturalmente. A gente acaba sendo mais valorizado se a gente fala do tanto que a gente se esforça, do tanto que a gente se desgasta, do tanto que a gente se doa. Isso é admirado pelas pessoas. Então a gente vai querer isso, mas não percebe nessas implicações como fadiga extrema. Se a gente coloca aqui muito próximo do perfeccionismo, vem o próprio burnout, o esgotamento que as pessoas sentem por estar sempre correndo atrás. Então, a gente, quando está, né, lidando com pacientes perfeccionistas, precisa estar muito atento a como isso vai aparecer no tratamento dele. Seja no tratamento, né, mais físico, como pode acontecer, às vezes tem paciente que vai ter que fazer, né, alguma recuperação, algum tratamento mesmo direcionado, ou algum tratamento em paralelo, assim, de que às vezes as pessoas desenvolvem uma insônia. Então, vai que vem por uma apneia do sono ou algo diferente, que isso possa ser abordado por outros profissionais. Mas é muito difícil o perfeccionista chegar naturalmente na clínica, porque para ele isso é o modo dele funcionar. Então, eles resistem um pouco a pedir ajuda. O que é que o pedir ajuda pode significar para alguém perfeccionista? Um sinal de uma falta de habilidade, de que não faz aquilo muito bem. E, tipo, se eu estou precisando de ajuda, é porque eu não estou dando conta. Se eu não estou dando conta, tem um problema comigo. Então, atravessa muito, né, a psicoterapia, os impactos que isso podem ter diante da gente na sessão. Então, algo que vem muito difícil na nossa posição é que a gente vai estar questionando o paciente de uma forma ou de outra, como pessoa mesmo, porque ele se vê fundido assim com o perfeccionismo, ele está junto com aquilo. Então, ele tem medo de saltar a corda. E às vezes a gente, enquanto psicólogo, vai ocupar esse lugar de começando a dizer a ele, tipo, olha, tá tudo bem soltar a corda. Vê que vai ser bom soltar a corda. Ai, desculpa. Então, é normal que a gente encontre resistência na clínica, porque é algo muito novo. É um movimento que eles nunca fizeram antes. Então, também é muito importante que a gente esteja ligado a fazer supervisão, porque vocês estão achando que a gente vai passar ilesa de uma pessoa que tem um padrão alto. Será que esse padrão não vai respingar na gente também? Será que não pode respingar? Então, muitas vezes vão ter essas expectativas da terapia, de como essa pessoa faz tudo bem feito, ela quer fazer a terapia bem feito também. Então, em planos de ação, como é que esse paciente se comporta? Eita, o que é que ele está esperando tanto de mim? Será que ele quer uma resposta de mim mais perfeita? Então, começa aqui a gente a ter que estar ligado em, opa, eu estou entrando na dança desse paciente, ou eu estou chamando ele para dançar na minha, ou a gente está criando uma dança juntos para o que é que pode ser benéfico, né? Assim, para cada um e começar a flexibilizar. Porque um dos pilares do tratamento para o perfeccionismo é a autocompaixão. E é muito resistente deles que vem nessa autocrítica vir para a autocompaixão. Como é tudo muito num, numa dicotomia, eles vão achar de que, eita, se eu não me cobro, quer dizer que eu estou sendo complacente, estou me permitindo tudo, estou bem banda voou. Quando não, tem uma distância bem grande entre se limitar a tudo e se permitir a tudo. E aí, o fechamento do capítulo vem incitando, né, assim, reforçando o quanto a gente precisa tá atento a essa complexidade, a essas facetas e multidimensões que o perfeccionismo apresenta e como a proposta do livro vem para que a gente possa, né, ter mais clareza, conseguir investigar melhor, conseguir direcionar e até prevenir em alguns contextos, passando assim pelo
sumário, e eu indicaria que vocês fizessem isso até para poder ter mais vontade de ler. Ele fala em vários lugares, até em diferentes fases de vida também. Eu estou muito ansiosa para ver no contexto, por exemplo, de maternidade, no ambiente escolar, de crianças que já podem apresentar perfeccionismo. Então, como que eu posso ajudar e prevenir diante disso? Então, ele vem com essa função de abordar as diferentes manifestações e favorecer, né, que a gente possa oferecer intervenções mais precisas, mais efetivas, mais eficazes, porque é um prejuízo gigante na qualidade de vida e no bem-estar das pessoas que precisam lidar e que vivem o perfeccionismo. Então, esse foi um pouco do primeiro capítulo, o que é que foi ressoando em mim. É bem realmente assim, seguindo o que eu fui pontuando, o que é que me destacou, o que é que me ficou de impressão. E vamos seguir, né? Mas eu quero que vocês possam se sentir à vontade para me falar o que é que fez sentido, o que é que não fez. Eu estou nessa proposta de realmente não fazer slide, porque acho que fazer slide ia abrir portas demais para o meu perfeccionismo. Eu não quero também cair nessa de ficar sempre com as palavras do livro. Eu quero poder falar aqui de uma maneira mais própria, mais pessoal, do jeito que eu recebi, absorvi, de como eu posso passar. Então, revelando assim um pouco, o objetivo desse estudo comigo vem como uma motivação para mim. Eu estou aqui de uma forma assim que seja para vocês também, mas começou com um incentivo para mim de querer voltar a estudar da forma que eu sei que eu aprendo melhor, que é ensinando. Então, que aqui seja um espaço para mim, mas seja um espaço para você também. Então, se gostou, se fez sentido, se algo não chegou de uma forma muito clara, vamos pontuando. E vão lendo o livro, assim, para que a gente possa debater. Quem sabe algum dia a gente faz de uma forma diferente, com alguém aqui comigo. Então, deixa eu ver se é algo que também brilha os olhos de vocês, como fez o meu brilhar quando eu vi esse lançamento chegando. Então, muito obrigada e muito prazer. Foi bom demais ter você aqui.